Isso aqui não é comum, o que nós estamos vendo. Mostra, primeiro, a preocupação dos colegas senadores, mostra a perplexidade de todos nós diante de mais um capítulo que nós estamos vendo nesse processo de impeachment. O Brasil foi pego de surpresa? É verdade. Eu ouvi, e não estou mais aqui, porque quando ocupo a vice-presidência, procuro, com justeza, cumprir bem aquele papel, e agradeço o respeito que todos os colegas têm. Aqui na tribuna, não. Sou só mais um senador ocupando esse espaço. E devo dizer que, por quase meia hora, e eu tomei a iniciativa porque achava que tinha um maior número de senadores querendo colocar essa posição, sugeri à senadora Ana Amélia que ela fizesse a permuta com o senador Lazier para que aqueles que se sentem atingidos por essa medida do presidente da Câmara pudessem, inclusive, se manifestar primeiro. Foi o que nós ouvimos aqui. Mas eu quero ter a oportunidade de apresentar o contraditório, como é próprio do parlamento e da democracia. A palavra que eu mais ouvi agora no final foi como o presidente da Câmara pode tomar monocraticamente uma medida. E a medida que o senhor Eduardo Cunha tomou, deixando de lado o senhor vice-presidente Michel Temer e encaminhando o impeachment da presidenta Dilma, foi de colegiado, foi monocrática. É assim que prevê a lei do impeachment. Então, o primeiro argumento que eu queria deixar claro, usem outro, esse não funciona. O senhor Valdir Maranhão era o melhor homem do mundo quando estava mancomunado com o senhor Eduardo Cunha, articulando o impeachment, que quando lá na comissão, no Conselho de Ética da Câmara, não se materializou o tal do acordo para livrar o presidente Eduardo Cunha. Excelência, me dá uma parte, senador Jorge Viana. Já, meu querido colega senador Moca, só queria ter a oportunidade de falar uns minutinhos sobre esse documento que o Senado recebeu hoje. Quando ele não foi acolhido no entendimento para livrá-lo da cassação, ele foi lá e monocraticamente abriu o processo de impeachment contra a presidenta, ele já tinha negado alguns, estabeleceu quais eram os dois motivadores do impeachment, então somente dois, desprezou todo o resto, e é isso que nós temos hoje para apreciar no plenário do Senado hoje. Nós vamos apreciar provavelmente isso hoje, daqui a pouco. Mas eu queria, senadores, senador Moca, que me pede uma parte, eu só queria um pouquinho de tempo para desenvolver um pouco mais o meu raciocínio. Nós estamos vivendo uma espécie de marcha da insensatez no nosso país. De maneira vulgarizada, e eu não estou aqui acusando meus colegas senadores, porque foram para uma comissão cumprir um rito do regimento. Mas eu estou falando que esse processo do impeachment, ele tem vício de origem. Ele vem por vingança. Como a história vai explicar? Como os historiadores, estudando os documentos, vão explicar que pode ter um processo de impeachment conduzido, implementado, manipulado pelo presidente da Câmara neste ano, quando o Supremo, por 11 votos a 0, agora estão aqui querendo interditar, eu ouvi a palavra, vamos interditar o presidente da Câmara. Outro, o Supremo já interditou um. O Supremo, na semana passada, interditou o mandato e a presidência do senhor Eduardo Cunha, por 11 a 0. 11 a 0. O Brasil bateu palmas. Os que apoiam o impeachment e o golpe bateram palma. Tudo bem. Agora, assumiu, de fato, o vice-presidente, Valdir Maranhão. Ele é o presidente da Câmara, porque o outro, o que foi eleito, está afastado, inclusive, do mandato de deputado federal. E sabe por que o Supremo afastou o senhor Eduardo Cunha? Pelos atos que ele tomou antes de dezembro do ano passado. Então, tudo que o senhor Eduardo Cunha fez de dezembro para trás motivou o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vejam bem,
a motivação, o senhor Eduardo Cunha deixou de ser presidente da Câmara e deixou de ter a plenitude do seu mandato semana passada por 11 votos a 0, com base num acolhimento de uma denúncia, de uma provocação da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, que falou que tudo o que o senhor Eduardo Cunha fez de dezembro para trás foi manipular a presidência da Câmara e seu mandato para impedir que justiça fosse feita, para salvar seu mandato. Então, se tudo que ele adotou para trás, de dezembro para trás, não tem validade, eu não estou aqui querendo anular e questionar voto de 360 deputados. Não. Mas o que é ilegal não gera direito, isso é básico. Um ato ilegal. Se alguém assalta um banco, ninguém sabe como é que foi aquele assalto, nem provar quem foi. Depois de assaltar um banco, aquele assaltante que ficou à margem da força da justiça e da polícia começa a comprar um monte de imóveis. 6 meses depois descobre que ele foi o assaltante, que aquele dinheiro era ilícito. Todos aqueles imóveis têm que ser devolvido, tem que ser tomado daquela pessoa. O senhor Eduardo Cunha foi tirado da presidência da Câmara por seus atos anterior a dezembro. E foi de dezembro para cá que ele conduziu o processo de impeachment. Eu não estou acusando oposição, situação, eu estou lamentando. Nós estamos às vésperas de ter um novo governo, mas que já vem. Eu nunca vi um governo começar assim. Eu sempre fiquei imaginando, a gente, governo que vem das urnas, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Esse, a gente não sabe como começa. Foi mais um capítulo hoje. E estão querendo dizer que é culpa minha, dos colegas que estão aqui, apenas questionando a soberania do voto. Gente, eu nunca vi tanto ministro ter sido demitido antes de sequer ser convidado oficialmente. E agora tem a iminência de ter uma renúncia coletiva dos ministros. Que julgamento é esse que o Senado vai fazer, gente? No rito do impeachment, hoje, teríamos que fazer, e até é possível que aconteça, a leitura do que veio da comissão, que é a admissibilidade. Com a admissibilidade, 48 horas depois, a presidenta, nós teríamos uma sessão para ver se o plenário, por maioria simples, afasta ou não a presidenta. Depois, no outro dia, provavelmente, teríamos a comunicação à senhora presidenta, que seria afastada, para aí sim se ter um julgamento. Mas não, os ministros já estão convidados, demitidos de novo. Isso é uma vergonha. Isso é um governo que quer entrar num momento crítico da vida nacional, entrar pela porta dos fundos do Palácio do Planalto. Não acredito que isso seja certo. Me concede uma parte, senador. Eu ouço Vossa Excelência, senador Moca, com satisfação, e depois o senador Capiberibe. Senador Jorge Viana, eu vejo Vossa Excelência na tribuna e quero questionar, da mesma forma mais gentil possível, e não vai nas minhas palavras nenhum demérito a Vossa Excelência, mas o deputado Valdir Maranhão, ele sequer ouviu os seus colegas de mesa diretora. Ele não ouviu nem a sua assessoria jurídica, que, aliás, está dando declaração que é contra. E o pior, ele afronta 366, estou excluindo Sua Excelência, porque quando ele faz isso, ele quer anular a sessão. Ele quer anular a sessão que ele votou, e diga-se de passagem, votou contra o impeachment, que foi uma coisa também inusitada, porque diziam que ele era parceiro, ligado ao presidente Eduardo Cunha, mas na hora de votar, ele votou contra o impeachment. Então, na verdade, nós não sabemos realmente qual é a ligação política, se é que tem ligação política. Agora, o que nos surpreende é que isso veio para o Senado aqui tomou ciência, montou uma comissão de impeachment, né? Eu pertenci à comissão e dei o meu voto com convicção, né?
Eu não me sinto golpista, senador Jorge Viana, sabe? Eu tenho uma história que remonta a 1969, que pode ser colocado à cola a hora que quiserem. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento difícil, é natural que as pessoas tenham posições divergentes, e eu respeito a de Vossa Excelência, mas o que eu questiono é uma decisão, né? E quando eu digo decisão monocrática, eu estou dizendo porque ele sequer ouviu os seus colegas de mesa diretora. Olha, o que faz o senador Renan? Está reunido com os líderes, com a sua consultoria jurídica, para trazer a essa casa exatamente uma decisão consolidada, baseada, né, e com um parecer jurídico. Eu acho que isso é, sim, aí sim, uma questão de bom senso. E acho, para finalizar, que o Senado deve ignorar esse pedido, que ele é intempestivo, né? Ele não tem nenhuma consistência jurídica, e outra coisa, o processo já está em curso aqui no Senado da República. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu agradeço, querido colega senador Moca, pelo respeito, a maneira gentil que Vossa Excelência trata a todos nós aqui. E eu fico feliz de me incluir nessa conta, porque eu também tenho o mesmo respeito por Vossa Excelência. Quando eu falo de golpe, eu não estou querendo caracterizar colegas que eu conheço aqui, democratas, como golpistas. É que na minha percepção, nós estamos vendo um golpe parlamentar, que tem origem na Câmara, montado com aquela quantidade de votos que nós vimos, mas que é fruto daquele espetáculo que também nós vimos. Bem, e é exatamente isso que o Valdir Maranhão está dizendo que quer anular, ele como deputado. Eu não sei, senador Moca, se ele tomou a decisão sozinho, sem pensar. Falam que ele conversou com o governador do Maranhão, Flávio Dino, não tem problema. Que ele recepcionou a manifestação da Advocacia Geral da União, também é o direito nosso buscar a defesa. Mas também tem fotos nos jornais, de 2 dias atrás, ele saindo da casa do ex-presidente Eduardo Cunha. Está lá. Será que é um entendimento dele e do Eduardo Cunha? Pode ser. E se ele ouviu o Eduardo Cunha era presidente da Câmara até outro dia, a pessoa mais querida para os que defendem essa tese de tirar a presidenta Dilma de qualquer jeito. Eu só tenho uma convicção. Eu acho que esse é um caminho péssimo para o Brasil. Hoje, o noticiário internacional, de novo, diminui o nosso país. E não diminui por conta da presidenta Dilma. Não diminui por conta dos brasileiros. Diminui por esse desrespeito que nós estamos vendo à Constituição e às leis. No mínimo, agora desqualificar o presidente da Câmara, ele foi eleito também para ser vice-presidente da Câmara. O Supremo tirou, olha a marcha da insensatez, o Supremo tira o presidente. E o que assume, o vice, não, esse não presta, porque ele não pode ser vice. Ele foi eleito pelo mesmo plenário da Câmara que aprovou o impeachment. Aliás, ele era do mesmo grupo e era muito querido por isso. E agora não presta mais, não serve mais. Eu nunca vi o Valdir Maranhão ser tão atacado como está sendo hoje. Não estou fazendo a defesa dele, não. Nem o conheço pessoalmente, com detalhes, não conheço. Mas, gente, ele é o presidente da Câmara dos Deputados, sim. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados, sim. Mais do que isso, se o Michel Temer assumir daqui a alguns poucos dias, como defende muitos, ele vai virar vice-presidente, até que se eleja o novo presidente da Câmara. É assim que funciona. Olha, eu não sei não, nessa quadra vexatória que nós estamos metidos, onde o Supremo tira o presidente da Câmara num dia, impede a presidenta Dilma de nomear ministro no outro, agora estão querendo interditar o outro presidente da Câmara. Nessa quadra vexatória, a justiça é que está certa, porque no símbolo da justiça, a Deus está lá, com uma venda nos olhos. Eu tenho pena do Rui Barbosa, que está bem ali, ó. Eu acho que nós deveríamos pôr uma venda nos olhos dele para ele não ver o que é que está acontecendo no Parlamento brasileiro, porque ele estaria com vergonha. Rui Barbosa estaria com vergonha do que está passando no Parlamento brasileiro. Nós não temos respeito à opinião pública. Talvez estejamos abaixo da popularidade da presidenta Dilma, porque também as pesquisas desse país sumiram. Não tem mais pesquisa.
E as decisões que estão sendo tomadas dizem que é com base na opinião pública. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu sou daqueles que assumam que o nosso governo vive extrema dificuldade no parlamento, que o nosso governo cometeu erros e perdeu popularidade, mas isso é próprio da democracia. Nenhum governo pode ser apeado do poder, nenhum pode ser apeado do poder porque está impopular. Tem que ter crime tipificado. E essa história do impeachment pode seguir em frente do jeito que seguir. Jamais será provado que houve crime de responsabilidade. Olha, aqui nesse plenário tem pelo menos uns 6 colegas que foram ministros da presidenta Dilma. Se um deles, eu faço o desafio, como fez Humberto Costa, só um deles, então somente um, daqueles que a elogiavam, daqueles que foram aliados. Qualquer presidente de partido, eu falo de qualquer um, que tiveram na nossa base, eu pediria a um desses ex-ministros que viesse aqui na tribuna e dissesse, depois de ter convivido tantos anos, como alguns conviveram, que agora vão votar, dizem, a imprensa diz, a favor do impeachment, que viesse aqui e dissesse, um dia, em tal lugar, a presidenta Dilma me propôs algo mal feito. A presidenta Dilma me chamou, me propôs que eu fizesse, cometesse algum crime. Se algum deles vier aqui, eu mudaria meu voto. Eu ouço o senador Capiberibe pela ordem, depois os colegas, que eu também não posso dar mau exemplo, mas eu ouço o senador Capiberibe. Eu só faço um apelo, gente. Nós não podemos seguir com essa marcha da insensatez. Antes de passar para ele, colegas senadores, no mínimo, a manifestação do presidente da Câmara. No mínimo, eu não estou me posicionando como vice-presidente. Estou me posicionando como colega, senador. No mínimo, a manifestação do presidente da Câmara, que é o presidente de fato e de direito da Câmara dos Deputados hoje, no mínimo, ela deveria ser levada ao Supremo Tribunal Federal para ouvir a opinião do Supremo Tribunal Federal. No mínimo, porque foi o Supremo que fez o rito do impeachment. Foi o Supremo que tirou as dúvidas quando nós tínhamos dúvidas sobre como é que se conduziria o impeachment na Câmara dos Deputados. No mínimo, a manifestação do presidente da Câmara, Valdir Maranhão, que nós temos que respeitar, até a hora que os deputados e as deputadas tirem ele dessa função. Tem que ser respeitado como tal. Deveria levar ao Senado, sem perigo da prudência, gente. Por que essa marcha da insensatez? Por que essa coisa de hora marcada? É a crise do Brasil. A crise, eu vi hoje o artigo do senador Aécio Neves na Folha. É uma crise tão grande que o pessoal acha que vai resolver botando, até outro dia era Michel Temer e Eduardo Cunha. Uma crise desse tamanho tem que ter a decisão popular, a soberania do voto preservada, a democracia fortalecida e não enfraquecida como está indo. Senador Capi. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência conhece a minha posição e eu repito de que o impeachment é a negação da política. E essa é uma opção que não resolve a crise, é uma opção que empurra cada dia o país para o fundo do poço. Porque a crise, ela começou com a crise política, que terminou pressionando a economia e levou à paralisação. Agora a jurídica. A crise é ética. E eu acredito na solução política dos problemas do país. Não devemos nos entregar ao confronto. Essa não é a solução para nada. O confronto esgarça as relações entre as pessoas, não é? Entre os amigos, inclusive até mesmo nos colegiados, como no parlamento, não é? Aprofunda o ressentimento e qualquer que seja o resultado do impeachment, a crise vai avançar. Depois tem uma questão de fundo que a gente poderia e deveria se preocupar, que é o esgotamento do modelo do presidencialismo de coalizão. Da onde vem o presidencialismo de coalizão? Vamos retroceder, não é? Porque, veja, eu não tenho nenhuma razão para me posicionar
ou de um lado ou do outro dos dois partidos que nos enfiaram nesse beco, que é o PT e o PMDB. São os dois partidos. Governaram até o mês passado de mãos dadas. Depois se engalfinharam e levaram o conjunto da representação política, não é? Por razões que eu não vou entrar no mérito, mas o Supremo acaba de afastar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mas não vou entrar nesse mérito. O que eu vou entrar no mérito é do esgotamento do presidencialismo de coalizão que vem da Nova República. A Nova República, o que é que fez? E eu conheço muito bem, porque até diretor de hospital era ocupado por oficiais das Forças Armadas, não é? A presidência do INCRA, os cargos públicos eram rateados entre as Forças Armadas. Com a Nova República, PMDB e PFL lotearam. E lotearam da cabeça, como se chama, no jargão da política, porteira fechada. O que era do PMDB era do PMDB, o que era do PFL era do PFL. Isso foi que levou a presidente Dilma para o insucesso do seu governo. Esse loteamento não nos permite mais governar. E o que eu posso lhe assegurar, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou vendo, que a possibilidade do vice-presidente assumir a presidência, ele está usando o mesmo esquema do fracasso. Ele está tentando construir uma maioria no parlamento, distribuindo os pedaços do orçamento público. Isso não vai funcionar. Isso é um passaporte para o fracasso. Do mesmo jeito que a presidente Dilma não conseguiu governar, Michel Temer não vai governar tampouco. Então, essa era a hora. E eu faço um apelo a Vossa Excelência. Vamos apelar a Dilma, vamos apelar a Michel Temer. Sentem na mesa, dê uma solução para o país, mande para cá um projeto de eleições já. Por que não fazer uma eleição para debater a crise política, a crise econômica, a crise ética durante 3 meses e o eleito, então, vai promover as mudanças? E ele entraria, senhor presidente, senador Jorge Viana, entraria com um poder que nenhum outro presidente teve. O poder de discutir, de dizer, olha, a reforma política vai constar desses pontos, 1, 2, 3, 4, eu vou mandar dia 1º de janeiro para o Congresso, e ai do Congresso que não desse sequência a essa decisão presidencial eleita pelo voto direto do cidadão em meio à maior crise política da história do país. Obrigado, senador Capiberibe. Eu para apressar aqui, eu vou ouvir, porque eu tenho que seguir um pouco a ordem, o senador Zé Medeiros pediu. Eu vou tentar, mas sem extrapolar ali o tempo. Senador Zé Medeiros, por favor. Porque eu não estou nem perdendo tempo para comentar, que é para poder... Obrigado, senador Jorge Viana. O Brasil ficou perplexo hoje pela manhã, mas vi várias pessoas se pronunciando como se o impeachment tivesse findado ali com essa decisão do vice-presidente Valdir Maranhão. Aliás, decisão que não me surpreendeu. É impossível que a árvore mar dê frutos bons. E Valdir Maranhão já há muito tempo se pronuncia desse jeito, encerra a sessão com o parlamentar na tribuna, é bem a cara dele. Então, não vou nem discutir isso. Me atenho tão somente à defesa entregue aqui nessa casa pelo advogado José Eduardo Cardoso, que disse, olha, entendo que esse impeachment deve ser findado, porque ele é nulo, ele tem nulidades, tem vício, mas que a competência é do Senado. Ele próprio disse aqui na comissão do impeachment. Então, resolvido, a própria defesa da presidente da República entende que o momento e a casa que deve se pronunciar sobre isso é o Senado Federal. Precluiu a Câmara dos Deputados fazer qualquer decisão desse sentido. No mais, é falarmos de uma decisão de um homem que apequenou o parlamento e que apequena e enxovalha o Brasil. Eu fico imaginando hoje a imagem do Brasil perante o mundo. Ele teve seus 5 minutos de fama e o Brasil um prejuízo imenso na sua imagem. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Obrigado. Vou seguindo aqui a rota, é o senador Telmário e em seguida o senador Ataídes, por gentileza. Eu já não estou comentando, que é para poder não tomar tempo dos
colega. Senador, primeiro eu queria... Obrigado, senador Zé Medeiros, por sua parte. Eu conversei com o senador Renan e quero aqui reiterar o que Vossa Excelência já falou na tribuna, que o senador Renan vai trazer a posição com relação a esse fato aqui para o plenário, no sentido de debater aqui com os senadores. Agora, eu vejo que o deputado Valdir Maranhão quis restabelecer naquela casa a imagem negativa que aquela casa construiu naquela votação. A imagem negativa do Senado não foi construída pelo deputado Valdir Maranhão, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele está querendo recuperar aquele vexame, né, aquele carnaval de hipocrisia que ali foi feito no dia. Então, se alguém maculou o Congresso, não foi o deputado Valdir Maranhão. Foram aqueles deputados que foram declinar os seus votos sem mostrar a causa. Teve uma deputada que votou lá dizendo... E agora estão acusando o fato da presidenta Dilma, que é a grande vítima, dela estão querendo tirar um mandato dado por 54 milhões. Se ela procurar defesa, como se fosse golpe. Ela tem que procurar defesa em todos os espaços daquilo que foi dado a ela pelas urnas. Então fica parecendo, até vi comentaristas falando, não, isso aí não pode entrar e reclamar, entrar com a representação na Câmara. Nós estamos diante de um posicionamento do presidente da Câmara. E olha, mais do que nunca essas questões precisam ter o aval e precisa ter a consulta ao Supremo, pelo menos a minha visão. Eu acho que o deputado Valdir Maranhão tem uma atitude aplausiva no sentido de buscar o equilíbrio de um processo dessa ordem. Um processo que eu também penso, como Vossa Excelência, ele não tomou essa decisão sozinho, ele não fez isso para ter 5, 10 minutos de holofotes, não. Ele já tem pelo cargo que ele está ocupando. Deus quis que ele fosse. Ele é o presidente da Câmara. Ele é o presidente. Então, reclamo quantas decisões ele vai tomar? Só um pouquinho, que eu quero concluir. E eu fico questionando, será que o Michel Temer, que vai assumir interinamente, teria também condições de mudar os ministérios? Está fazendo essa... Aqui o senador Capiberibe disse muito bem, um loteamento enorme. Então, se o interino não pode tomar uma decisão, como o senador Valdir Maranhão tomou, muito bem o senhor Michel Temer, então não vai poder tomar. Ele também não vai poder fazer o loteamento que está sendo feito dos ministérios e do cargo. Agora, se o mercado não reage positivamente, porque ninguém está vendo nada positivo. Toda hora que sai uma lista dos prováveis ministros do Michel Temer, balança a cadeia lá em Curitiba. Ela começa a balançar, porque não sabe se vão tirar da cadeia direto para ser ministro, ou se vão pegar ministro da relação e vão botar, da relação do Jandô, e vão botar para ser ministro. Então, qual é a credibilidade que eles estão formatando para o Brasil? Então, não há, a expectativa não existe, porque são nuvens negras que virão. Senador Ataídes, com satisfação. Obrigado, senador Telmário. Eu ouço Vossa Excelência, para que não fique nenhuma dúvida que eu quero compartilhar o tempo também com os colegas. Obrigado, senador. Senador Jorge Viana, com toda a vênia, fazer uma comparação sobre a decisão que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tomou com relação ao impeachment. E esta decisão de hoje, tomada pelo vice, hoje em exercício, Valdir Maranhão, é zombar da inteligência e do tirocínio do povo brasileiro, senador. O Cunha... Eu tenho muito respeito pelo povo brasileiro. Eu também tenho por Vossa Excelência. Eu tenho muita... Não, é apenas uma visão, senador. Como a sua também o ato praticado pelo presidente Cunha, eu não tenho nenhuma amizade, nem por um e nem por outro,
a decisão tomada pelo Cunha foi um ato jurídico perfeito. Quando ele começou a cometer alguns erros... Cunha me permite, eu vou concluir muito rapidamente, senador. Quando ele começou a tomar algumas decisões erradas, o Supremo Tribunal Federal disse, não, esse não é o caminho, o rito é este. E ele seguiu, ipsis literis, todo o rito. Não é? Lá criou-se a comissão processante com 65 membros, lá foi votado 38 contra 27, depois ele levou exaustivamente esse relatório à decisão do plenário da Câmara, com seus 513 deputados, e ali então houve a votação de 367 contra 127. Nós sabemos que o plenário é soberano. Esse processo veio para cá, senador Jorge Viana, foi recebido por essa casa, foi criado a comissão especial do impeachment, né? Foi discutido, lá também foi votado 15-5, ou seja, esse processo ele está seguindo todo o rito. Eu não quero aqui dizer que o Maranhão, ele não tem legitimidade, não, de forma alguma. Ele tem sim. Agora, essa decisão é esdrúxula e nós não podemos, de forma alguma, admitir que essas duas decisões, elas são aceitáveis. Uma tem ato jurídico perfeito, a outra tem um absurdo absolutamente perfeito. Obrigado. Eu agradeço, senador Ataídes, e até acho bom. Nós podemos até adjetivar, como foi feito aqui pela senadora Simone, pela senadora Ana Amélia, a decisão do presidente Maranhão. Vamos chamá-lo de presidente, ele é o presidente da Câmara. Quem o colocou lá foi o Supremo. Valdir Maranhão, estou falando do deputado, Câmara dos Deputados. Nós temos um presidente importante na nossa, que é o Zé Maranhão, mas é da nossa Comissão de Constituição e Justiça. Veja bem, quem colocou... Esse é o único presidente Maranhão que nós reconhecemos aqui, o senador Maranhão. Mas é o único aqui do Senado, é verdade. Mas nós temos que respeitar o presidente. Nós reconhecemos, o presidente da Câmara, e acho que o senador Ataídes fez isso muito bem. Quando reconheceu, porque quem o colocou lá foi o Supremo, na hora que afastou o Eduardo Cunha. Agora, senador Ataídes, com todo o respeito, eu chamar que o Eduardo Cunha fez um ato jurídico perfeito, foi exatamente pelas imperfeições dos atos deles todos que o Supremo tirou por 11-0. Eu ouço a senadora Simone Tebet e o senador Donizete e encerro minha fala para não atrapalhar muito. Mas estamos de acordo nesse Maranhão aqui. Obrigada, senador Jorge Viana. Eu volto aqui, sem querer ser repetitiva, dizer que nós, nesse momento, muito menos do que a questão do processo do impeachment ou o destino de um agente político como a senhora presidente da República, nós temos que olhar com atenção o que foi feito. Nós precisamos aqui, e o meu pronunciamento é em relação a isso, independentemente da votação que teremos sobre o impeachment, é a questão da defesa da ordem e do direito. Vossa Excelência citou Rui Barbosa, embora confesso que não concordo com o que Vossa Excelência disse. Ele é nosso patrono, deixe ele olhando pelo Brasil, quem sabe lá de cima possa colocar algumas luzes, né, sobre nós que, infelizmente, comandamos esse país, conseguimos ver as mazelas que o país tem e atravessa, mas não conseguimos dar o encaminhamento devido e a solução para os problemas do país. Né? Saudades de Rui Barbosa, como temos saudade de grandes homens públicos que já nos deixaram. Mas até invocando Rui Barbosa, que eu faço a defesa aqui do direito e das instituições. O que foi atingido com o ato do deputado Valdir Maranhão não foi o direito da presidente da República ou o direito de um deputado, de quem quer que seja. Foi a instituição Senado Federal que foi atingida, independente do mérito. Nesse aspecto, o senador Ataídes tem razão. No direito, no aspecto jurídico, aquilo que foi feito pelo Eduardo Cunha, e eu não tenho absolutamente procuração nenhuma para defender, ele não o faria,
dia. Foi um ato jurídico perfeito no sentido que é ato jurídico perfeito no direito. É um ato que tem um sujeito, que tem objeto, que tem a competência e assim por diante. E todos os itens foram atendidos. Se o ato jurídico foi válido ou não, aí Vossa Excelência pode divergir da minha opinião. Mas, de qualquer forma, o rito foi ditado pelo Supremo Tribunal Federal. Houve uma preclusão do direito. Se é uma preclusão lógica, se é uma preclusão temporal, pouco importa. Eu digo até mais que há uma prescrição em qualquer ato praticado lá pela Câmara de Deputados. Por isso que nós não podemos comparar o ato do presidente Cunha com o ato do presidente Maranhão. São dois momentos distantes. Este último atingiu a instituição Senado Federal. E mais grave do que isso, e aí é que eu quero dizer, já que invocou Vossa Excelência Rui Barbosa, né? Eu prefiro a força do direito do que o direito da força. E é isso que ele fez. A força do direito tem que prevalecer sempre. Ela está pautada na Constituição Federal. E eu encerro, deputado Jorge Viana, com todo respeito a Vossa Excelência, eu também divirjo do presidente Eduardo Cunha como condutor do impeachment, mas por razões diferentes de Vossa Excelência. Eu divirjo que ele tenha conduzido de forma errada o impeachment ao cercear, e já disse isso mais de uma vez, o meu direito como senadora e o direito do Senado Federal de analisar todo o conteúdo da denúncia, inclusive 2013 e 2014, inclusive os atos de improbidade administrativa da Petrobras, envolvendo, num primeiro momento, muito precariamente, começar por baixo, algo em torno de 6 bilhões de reais. É por isso só que eu divido de Vossa Excelência. Vossa Excelência, nesse ponto, tem razão. O condutor do impeachment foi infeliz, porque restringiu o meu direito de defender o povo brasileiro e poder acatar a denúncia na integralidade. Muito obrigada. Eu agradeço, senadora Simone Tebet, e Vossa Excelência é formada, tem formação no direito e sabe muito bem que não existe impeachment de alguém exercendo o cargo por ato praticado em outro mandato. Não há essa possibilidade. Não, eu só estou falando... 2013, 2014, ela era presidente. Não, mas era um outro mandato. Nós elegemos, ela foi reeleita... Não vou discutir, mas não é essa decisão correta. Mas a senhora veja que temos, e aí é normal os pontos de vista e devemos nos respeitar uns aos outros nesse aspecto. Eu, para concluir, então, senador Donizete, eu ouço Vossa Excelência, mas agradeço os apartes. Senhor presidente Hélito Fagundes, senador Jorge Viana, obrigado pela parte. Eu não vejo e não tenho como ver que a decisão do presidente da Câmara, Valdir Maranhão, está atingindo o Senado. Pode estar retardando o que o Senado tenha que fazer, mas não vejo que está atingindo o Senado. Pode estar atingindo a Câmara, da onde ele é membro e hoje é o presidente, porque a decisão foi da Câmara. Agora, o fato é que, se não for mudado a decisão que o deputado Valdir Maranhão, presidente da Câmara Federal, tomou hoje, se não mudar isso, nós não temos o que fazer aqui, porque perdeu o objeto. Há uma perca de objeto do impeachment, porque ele anulou a sessão que tomou a decisão. Se a sessão não existiu, não há decisão. Então, nesse aspecto, a gente precisa, ambos os lados, tanto nós que somos da área do governo, tanto a oposição aqui no Senado, acompanhar os próximos passos, seja tomado na Câmara, seja tomado no Supremo Federal, para poder nos conduzirmos aqui. Então, isso é o que me parece razoável e isso que me parece que precisa ser colocado. Então, repito, não vejo que ele atingiu o Senado. Ele pode ter atingido a Câmara, que tomou a decisão lá, mas o Senado não. O Senado está em processo, pode retardar, mas se for validado na Câmara a decisão anterior, o Senado continua a apreciação. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria, mais uma vez, pedir desculpa aos colegas por ter me alongado um pouco mais, mas também agradecer a todos que me apartearam e dizer que nós estamos vivendo uma situação onde está se quebrando o equilíbrio e a harmonia entre os poderes. Quando eu me refiro que o Rui Barbosa deve estar envergonhado, aqueles episódios que estão ocorrendo na Câmara e que hoje tiveram repercussão aqui com
com posicionamentos duros contra o atual presidente da Câmara, que vai ter que mudar de presidente nos próximos dias de novo, segundo consta. Isso é muito grave. Nós vivemos aí durante anos uma situação dos chamados governos de coalizão, onde quem ganhava o executivo ficava refém do legislativo. E agora nós estamos tendo o executivo não podendo mais cumprir um mandato por uma decisão do legislativo. E eu queria então pedir aos colegas que atentemos bem para isso. Nós hoje estamos dependendo do Supremo, que tem grandes ministros, do Judiciário, para que verdadeiramente tire o Brasil da crise. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que as medidas adotadas e que estão nesse cometa que passa como um foguete destruindo o país, chamado impeachment, e para nós um golpe bem arquitetado contra um governo legitimamente eleito, não trará solução. Agravará a crise econômica e levará ao fundo do poço a crise política. Muito obrigado.